E aí, tudo bem? Para a alegria de uns, desespero de outros, para a expectativa de todos, hoje, tal qual Ventania, vou caminhando com o violão na costa e não vou para São Tomé. Vou contar da minha experiência com a medicina sagrada da floresta. Vou contar para vocês como é que foi minha experiência, veja só você, com a ayahuasca. Ayahuasca. Pois é. E se você está chegando no nosso canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você achar que esse vídeo vale, depois que você assistir, deixa seu joinha, não se esquece, deixa seu comentário, deixa o comentário no comentário. Eu quero muito que vocês fomentem essa discussão hoje, que vocês deem suas opiniões. É claro que vocês vão discordar de mim um bocado. Então, já aproveitando a toada, antes de eu te pedir para você mandar esse vídeo para seus amigos e tal, lembre-se, este é um canal também de filosofia e discordar faz parte do processo. Não tome nenhuma discordância a nível pessoal, beleza? Beleza, então vamos lá. Antes de eu falar para vocês de como foi a minha experiência com a ayahuasca, eu vou contar para vocês por quê. Lá atrás, num vídeo, eu dei todas as minhas opiniões, dá uma olhada nesse vídeo aqui, baseada nos Shastras e nas minhas experiências enquanto yogi, e do porquê que eu nunca tinha tomado. A razão simples é, meu mestre não tinha me autorizado quando eu pedi. E eu estava bastante intrigado e achando até de alguma maneira natural, mas espantoso, que desde a pandemia, a busca desenfreada pelos tratamentos com psicodélicos e com enteógenos tenha aumentado vertiginosamente. Claro, nós estamos numa outra época, eu acho muito importante que a gente resgate esse valor com essas medicinas tradicionais e alternativas, por assim dizer, mas eu estava bastante intrigado de ver como é que as pessoas estavam levando isso. Então, algumas ponderações. O que eu disse no outro vídeo, não há nada ali que a prática meditativa não te dê e não fixe com mais profundidade, eu continuo reiterando isso. Para você saber, eu tomei ayahuasca 2 vezes esse ano, para ter certeza dessa experiência. E eu vou te explicar por que eu tomei, apesar dos meus posicionamentos. O estado sublime, até das visualizações, experiências, as experiências sinestésicas, né? As visualizações, o som, as cores, isso tudo com a meditação certa você obtém, e mais, você fixa esses estados de transformação com muita profundidade durante as práticas meditativas, mediante a iniciação de um mestre. O outro disclaimer que eu queria fazer é, se você tem alguma predisposição psicótica, alguma predisposição psicodepressiva, alguma predisposição esquizofrênica, pede autorização do teu psiquiatra antes. E se ele disser não vá, não vá. Isso também nos leva a um outro ponto. Se você quer tomar ayahuasca, procure um lugar muito sério. Não vai no primeiro grupo de amigos que você sabe que faz um trabalho bacana, xamânico, no meio do mato. Ah, mas são pessoas que eu gosto tanto. Investiga, pelo amor de Deus. De preferência, seja o cara chato que espezinha antes da cerimônia, que vê se eles te dão uma anamnese, se eles... Porque, veja, isso foi importante. Principalmente no segundo lugar que eu fui, eu fiquei até admirado com a propriedade científica com a qual os orientadores explicavam sobre a medicina, tá? Então, elas explicavam fundamentalmente que tipo de neurotransmissores eram ativados a partir daquela planta, etc e tal. Então, era outra pegada. E, entenda uma coisa, não é à toa que os xamãs e os povos da floresta chamam esse negócio de medicina. É um remédio. Remédio você não toma toda hora, não é para você tomar a revelia. Então, assim, nem um AS, nem sei lá, uma aspirina, você deve tomar todo dia, né? Há consequências corporais para isso. A mesma coisa acontece, sobretudo com uma substância tão potente e que tem, se você acredita nisso, qualidades não só orgânicas e psíquicas, mas também espirituais. Então, lembra que eu falei, quem não assistiu esse vídeo? Lá no primeiro vídeo, eu tive lá em Manacapuru, numa tribo indígena, e como sou amigo de um cara de uma ONG que ajuda essas tribos, a tribo me convidou para ficar ali com eles depois das cerimônias para turistas. E aí um amigo nosso, estávamos em 4 pessoas, mais esse amigo da ONG e a tribo. E esse amigo nosso perguntou para o pajé sobre a ayahuasca, que ele já havia tomado no Peru e tal. O pajé falou, olha, isso é muito sério para nós, isso é nossa religião, nós só tomamos 2 vezes ao ano. O pajé não toma, ele fica, esse é o costume daquela tribo, ele fica lúcido para conduzir a viagem das pessoas,
E não quem não nasce na nossa tribo não toma conosco. Isso aqui tem que estar dentro do nosso contexto espiritual para entender. Eu achei muito responsável da parte dele. Então ele meio que nem queria falar. Então, todos esses disclaimers são importantes porque assim, gente, um amigo meu que tomou muito tempo a ayahuasca, ele disse assim que ela é uma deusa da floresta que foi prostituída pelo consumo humano. Eu concordo com ele. Porque tem um monte de gente tomando isso desavisadamente, não sabendo dosar, não sabendo conduzir. Parênteses aqui, o que mais tem, e assim, eu já falei disso em vários vídeos, o que mais tem é gente que acha que entendeu alguma coisa de espiritualidade, acha que achou alguma coisa, acha que sabe alguma coisa sobre o transcendente, quando na verdade a pessoa viu um vislumbre, viu um vulto do extraordinário e do transcendente e acha que já pode sair ensinando por aí. Eu acho lindo como as tradições, como as religiões tradicionais, como o hinduísmo tradicional, o budismo tradicional, o candomblé, leva muito tempo para você poder falar de algo em tom professoral. Né, Monja Coen falando sempre que lá nos mosteiros zens leva 10 anos para você virar um monge, mais 10 para você virar um professor e mais 10 para você virar um mestre. Então 30 anos de formação. No hinduísmo você vai levar pelo menos isso também para se tornar um acharya dentro de certas amnayas, dentro de certas sampradayas, de certos contextos espirituais. Nos monastérios tibetanos você precisa fazer extenuantes retiros para isso. No candomblé você precisa de pelo menos 14 anos, pelo que eu me lembro, para você ser um pai de santo que possa ter autonomia e fazer as coisas sozinho. Nesse nosso mundo em que espiritualidade virou commodity, as pessoas têm qualquer chilique transcendente, qualquer experiência extrasensorial ou qualquer experiência psíquica e acham que já podem sair por aí ensinando. Mesma coisa vale para o mindfulness, que é um sistema de meditação seríssimo, transportado do budismo para o contexto ocidental, e que tem gente que faz um final de semana de meditação mindfulness, nunca havia meditado antes e acha que agora pode dar workshop. Isso não é simples, isso não é brincadeira. Né? Eu não tô querendo aqui ficar, perdão da palavra, cagando regra, mas no meu processo, né, vocês sabem da minha história com espiritualidade, desde lá do espiritismo, se você quiser contar oficialmente desde quando as coisas começaram a acontecer comigo, eu tinha 6 anos, tô com 29. Mas se você quiser contar do momento em que eu me tornei um sadhaka, eu tinha 14 para 15 anos, e agora eu estou com 29, vai fazer 15 anos. E é esse tempo, e agora que eu comecei a ensinar, assim, faz 2 anos que eu comecei a ensinar algumas coisas mais abertamente pro público. E eu tô longe de me achar um professor qualificado, alguém que possa, sabe, eu não sou um guru, esse é o ponto final da história, sabe? Então, eu tomaria muito cuidado com quem está conduzindo experiências de transcendência, sobretudo essas experiências, a moda rico que está entediado, que quer ter uma experiência louca, mística, incrível, e depois quer carregar outras pessoas para fazer isso. Não é simples, gente. Eu tô falando isso tudo porque na via mística, a ideia de morrer antes de morrer não é uma metáfora. Você vai ser dilacerado, você vai ser rechaçado em você mesmo quando resolver caminhar um caminho espiritual. Em qualquer via verdadeira, uma via sufi, por exemplo, também, você vai ser virado do avesso, só que você está pedindo para isso, você está consciente disso. Isso nos leva ao meu último disclaimer antes de eu contar da minha experiência. Se você nunca fez experiência meditativa alguma, se você nunca teve contato com nenhum tipo de espiritualidade, eu diria para você estudar primeiro, para você meditar um pouco primeiro, ter algum controle corporal antes de ir para a ayahuasca. Ah, Guilherme, mas tem muita gente ateia que nunca fez nada e que vai para a ayahuasca e tem uma experiência transformadora e vira outra pessoa, periri, pororó. Tudo bem. Só que tem também, por exemplo, o caso do filho do Niso Neto. Se vocês não sabem do que eu estou falando, dê uma pesquisada. O neto do Chico Anísio, que entrou em surto psicótico porque tomou uma ultradosagem de uma pessoa completamente irresponsável. E o cara, depois de uma série de efeitos e de eventos, acabou morrendo porque entrou em completo surto. A mente se partiu e não voltou mais. Bom, feitos todos esses disclaimers, eu vou dizer de novo para você que se você nunca tomou, não vai ali por curiosidade, vai ali se você estiver precisando tratar alguma questão muito profunda e se você confiar muito nas pessoas que estão fazendo aquele ritual. Beleza? Beleza. Guilherme, você é um yogi, já achou seu mestre, vive dizendo pra nós que com a prática meditativa a gente encontra tudo o que precisa, né, Matheus? O Matheus já cansou de me ouvir falar disso, né? Sim. Antes de virar meu amigo, depois, virando meu irmão de sanga, né? Sim. Já tá até repetitivo, né?
Na sadhana você encontra tudo, não vai faltar mais nada, etc e tal. Eu fico falando isso porque a gente vive num mundo consumista, tudo é produto, e num mundo que quer estímulos o tempo todo. Ora, é um mundo contrário à ideia de continuidade, é um mundo contrário, avesso à ideia de aprofundamento, de dharana, de concentração. Então eu vou dizer para você, se você achou o seu caminho, fica nele. Você vai poder experimentar outras coisas. Ah, Guilherme, você está dizendo tudo isso, mas você foi saracotear nos grupos xamânicos da ayahuasca. Por quê? Porque lá atrás, quando eu estudei o Yoga Sutra pela primeira vez, Shri Guru, meu mestre, esse é um jeito respeitoso de chamar meu mestre, tá? O nome dele não é Shri Guru da Silva. Me deu a seguinte lição: nunca mais fale daquilo que você não sabe. Lembra da história que eu fiquei recitando Yoga Sutra a noite inteira e tal? Aí eu fiz aquele vídeo da ayahuasca lá no começo do ano. Todo mundo que era ayahuasqueiro e tal elogiou, falou muito bem, caramba, você foi muito responsável, tal, muito ponderado, concordo com você e tal. Mas algumas pessoas que eu respeito muito, alguns irmãos de prática, falaram: eu tomo há tantos anos, eu acho que você deveria experimentar antes de emitir opinião. Eu ponderei muito e disse: eu sou um professor, eu não posso falar para os meus alunos de uma experiência que eu não tive. Eu não fiz isso no primeiro vídeo, mas eu acho que eu vou ter mais propriedade para contar sobre essas coisas para vocês se eu atravessar essa experiência. Beleza. As coisas se desenrolaram muito depressa. Um amigo muito querido me indicou um grupo e eu fui ter a primeira experiência. Lembrem, eu tinha lá todo o meu aparato de técnicas, né? Todos os caminhos dos pranayamas, todas as formas de yoga para poder me revestir de alguma força protetora durante a experiência, não importa como ela se sucedesse. E não estou desacostumado a perder a consciência do corpo mesmo. Isso toda vez que eu entro em estado meditativo rola. Então, beleza, vamos lá. O lugar era um pouco bucólico, assim, era um lugar afastado. Eu estava muito preocupado porque eu tinha que dar aula no dia seguinte e estava chovendo muito e era um sítio afastado de tudo. Então, assim, como foi minha experiência nesse dia? Ela teve 2 momentos. Eu tomei o chá, é horrível, inclusive, o sabor, mas dá pra suportar. Fazer panchakarma, por exemplo, tomar ghee é muito, muito pior. Tomei o chá e imediatamente aquele negócio bateu, assim. Geralmente bate em 20 minutos, meia hora. Em mim, 5 minutos depois, veio uma onda de euforia, de felicidade inexplicável, assim. Chegava a dar o peito de felicidade, assim. Era muito bonito. E eu comecei a rir que nem um idiota. Mas eu ria, que eu não conseguia controlar. Eu ria de chorar. Um amigo meu até me perguntou se eu tava chorando de tristeza, porque parecia os soluços. Mas era de rir. Enfim, foi isso. Passou a euforia, eu me controlei e tal. E fiquei em Padmasana. Isso é uma coisa legal e que me fez pensar, por exemplo, do porquê que os yogis das montanhas, os natas, esses caras, porque que eles usam, alguns deles usam ganja, usam, né, cânhamo, maconha e tal, para fazer longas sadhanas, para adormecer o corpo, porque durante a ayahuasca, a dor quase que desaparece, assim. Então, eu fico em lótus. Vocês já viram as fotos do Panchagni Sadhana, né, esse retiro aqui que eu fiquei 5 dias, mais de 13 horas, né, eu fiquei 13 horas todo dia e no último, sei lá, 13 horas, aí parei, aí depois mais 4 horas em meditação, sem me levantar. Fiquei lá, mas, olha, doeu, né? Mesmo com o meu preparo e tal, doeu. Com a ayahuasca, nossa, eu fiquei muito tempo sem sentir nada. Aliás, é difícil mexer o corpo quando você tá sob efeito da erva. Depois da onda de euforia, começaram as mirações. Então, o teto começou a mexer, e as cores começaram a se tornar muito vivas, e eu comecei a ver deidades furiosas. Você nunca viu deidades furiosas? São isso aqui, ó. Mostra o Monte Isa. E eu falei, nossa, Mahakala, Yamantaka, olha só, Bhairava, Kali, não sei o quê. Mas eu já tenho treinamento de sadhana. Então aquela ideia, por exemplo, do Zen, se o Buda aparecer na sua frente, mate o Buda, porque o Buda de verdade tem mais o que fazer do que ficar aparecendo pra você, pra mim estava muito claro. Então assim, aparecia e dizia, beleza, e uma voz muito lúcida, muito prístina. Cada vez que a minha mente começava devagar, me dizia, isto é sua forma, pensamento, retorna. Então, eu usava o pranayama, voltava. Até o rapaz lá falou assim, nossa, o conjunto de experiências que eu tive no primeiro dia, falou, nossa, é difícil alguém ter isso no primeiro dia, mas é claro, eu tava combinando isso com sadhana, né?
Então, cada vez que a coisa descontrolava, eu voltava. Cada vez que a coisa estava ficando densa, eu me elevava a partir da sadhana. Então, isso foi muito útil. Eu também ficava em Shambhavi Mudra, né? Então, ele disse que é muito difícil você ter as mirações de olhos abertos. Mas, quando vocês ficam me perguntando, por que você vira os olhos, tá? Essa cacuete? Não, é porque existe uma prática que a gente faz, chamada Shambhavi Mudra. E quando você vai desenvolvendo nessa prática, vai ficando meio automático os olhos irem para cima, sabe? Buscar essa fonte, né, em você, assim. Enfim. Então, quando eu preciso de concentrar, de fazer uma introspecção mais poderosa, eu sempre vou ao Kutashta, né? Olha os vídeos do Yogananda, as fotos dos grandes Kriyavan, vocês vão ver eles fazendo isso também. Ou o pessoal do Kriya Yoga Institute, né, com as sobrancelhas erguidas. Essa é a ideia. É você ativar esse lugar secreto. Bom, aí tá bom, tive um monte de experiências. Em alguns momentos eu parava para olhar as pessoas. Era muito curioso, porque com aquela onda de euforia, imediatamente me veio uma resolução muito clara na mente. Foi assim: é muito fácil ficar viciado nisso aqui. Muito fácil. É muito fácil ficar viciado em qualquer estado alterado de consciência. É muito fácil você tornar a sua vida, a exclusividade da sua vida, busca por experiências daquele tipo, sabe? Por isso que tem gente que descamba. Tinha uma galera ali muito profissional, sabe? Tinha um cara ali que tomou o negócio, pegou um travesseiro, deitou de bruço e ficou. Tinha um outro pessoal com poncho, que sim, era gente muito experimentada no negócio, que eu tô falando que o poncho era muito característico, porque ele se embrulhava ali de um jeitinho que, assim, ó, estamos bem acostumados. Eu tava ali observando e pensando, nossa, é muito fácil ficar viciado, é muito poderoso, é muito bonito e não há nada aqui que eu não tenha encontrado com a sadhana. Beleza. Só que tava chovendo muito. E você fica consciente, aliás, você fica muito consciente. Não adianta se você deita e fecha os olhos, se você fica de pé, se você fica de olhos abertos, você não dorme. E eu tava muito preocupado porque eu tinha que dar aula no dia seguinte, de manhã. A gente tava fora de São Paulo, tava chovendo horrores, e eu só tava pensando como é que eu vou sair dessa lama. Sabe Deus que horas que vai acabar. Enquanto tava de dia, eu tava bem. Foi ficando escuro e eu fui ficando incomodado. E teve uma hora que eu deitei e dali então eu comecei a passar mal, assim. Eu não cheguei a ter diarreia nem vômito, como é comum. Teve uma hora que eu fui lá fora e me forcei a vomitar pra ver se eu melhorava, não melhorei. Aí eu comecei a ter umas aspirações loucas, teve uma história muito engraçada, inclusive. Conta, Matheus. Já contei pro Matheus, ele acha engraçadíssimo. Eu falei assim, acho que eu preciso ir no banheiro, a barriga tava assim... Eu falei, acho que eu vou no banheiro, que vai dar alguma coisa ruim aqui. Essa foi a hora que acabou a sadhana, tá? Tava só a loucura. Depois, o pessoal da Ayahuasca fala que você não pode ir pro banheiro e ficar lá. Tem toda uma simbologia, enfim. Mas o lance é que eu fui pro banheiro, sentei no vaso, nada aconteceu. Mas eu entrei numa viagem louquíssima com a palma da minha mão. Primeiro eu fiquei assim... Nossa, que mão ridícula, não passa da mão de um operário. Aí uma mesma voz diz assim... Não, cara. A sua mão é a mão do mundo inteiro. Aí eu, pode crer. Aí eu, vejo o mundo inteiro está na minha mão. Olha, eles estão todos tristes. Aí eu pensava que eram rostinhos, assim, eles, agora eles estão felizes e tristes. E felizes e tristes. Aí eu falei, nossa, a minha mão tem o mundo inteiro, ela conta a história da minha vida inteira. Olha a minha família toda aqui. Olha meu irmão, aí meu irmão, juro por Deus, Gustavo, meu irmão do meio, apareceu aqui no meu dedo indicador, a cara dele assim meio distorcida, Aí o meu pai no dedo do meio, olha seu pai, sua mãe. Aí eu falei assim, e tem até o pequenininho, que é o meu irmão caçula, e que não é pequenininho, ele tem 7 anos a menos que eu, tá? Já é um adulto. Olha você aqui, ó, excluído. Aí eu fiz assim, olha, eu estou triste. Não, cara, fique feliz. E alguma voz do fundo do universo disse, o que você tá fazendo aí? Eu fiz assim, Aí, volta pra lá. Eu recebi um comando, assim, sei lá, da minha própria mente. Volta pra lá. Aí eu voltei escondendo a minha mão. Falei, eles não podem ver minha família. Ai, meu Deus. Aí, beleza, sentei lá com a minha família escondida na minha mão. Em algum momento eu disse para as pessoas que estavam comigo, eu só quero que isso acabe, pelo amor de Deus. Porque tem uma outra coisa, que é, eles conduzem o fluxo da experiência através de músicas. Parênteses. Parabéns pro cara que cantou. Olha que voz, o cara cantou umas 5 horas sem parar. Mas eu não tô acostumado com essas músicas. Você tem a sua pegada, gente, assim, eu tenho muita reverência pela medicina da floresta, pela tradição, não, mas não é minha pegada. E aí eles estavam cantando pra Pachamama e tal, e aquilo me soava tão alienígena, sabe?
E toda vez que você sente uma coisa alienígena, você tende a estranhar. Então eu falei, ai, eu quero que isso acabe, eu não vou conseguir sair daqui, oh meu Deus do céu. Bom, passou, eu entendi tudo, eu processei tudo, até as coisas ruins, eu não pirei, eu não dei show, até o mal-estar eu falava, calma, isso é só forma pensamento, daqui a pouco acaba, respira fundo, passou. Legal, eu falei, bom, vamos embora agora. Voltar foi terrível, porque a gente estava muito tenso, a estrada não estava fácil, nós erramos o caminho, pegamos 25 quilômetros de estrada de terra, meia-noite, numa tempestade, foi um jeito de aterrar, assim. E eu senti que eu precisava ter essa experiência outra vez. E eu comentei, eu não tinha falado que eu queria ter outra vez, mas eu comentei com uma irmã de práticas muito experiente nas vias da Sadhana, né? Eu falei, olha, eu tive essa experiência. Ela falou, olha, acho que você podia ter outra vez, porque o contexto não te deixou confortável e tal. Vamos fazer num lugar que você conhece. Beleza. Eu me preparei muito. E essa segunda vez, eu fui ter a experiência com um yogi. O Matheus foi um dos amigos que viu que eu fiz para me preparar, né? Sim. Então, assim, dia anterior, né, fiz sadhana o dia inteiro. 2 dias antes eu não comi mais. Então, assim, eu fui ter a experiência no sábado. Na quinta-feira à noite eu parei de comer. E eu só fui comer sábado à noite depois que acabou a experiência. Então, assim, fiz sadhana na sexta o dia inteiro, me preparei. No sábado de manhã eu fiz longas práticas. O chá só foi servido à tarde. Aí fui lá tomar o chá. Tocaram as músicas o tempo todo, mas num lugar que me era muito especial. E algumas músicas que, porque a pessoa me conhecia, ela colocou algumas músicas sufis, algumas músicas hindus, e as músicas da tradição, da medicina da floresta e tal. E é engraçado, porque na nossa sanga, a gente aprende a meditar em silêncio. Essa história eu já falei isso pra vocês. Meditação tem que ser feita em silêncio. Aprende a lidar com os teus barulhos internos e se vira aí. Mas a experiência da ayahuasca é feita com música o tempo inteiro. E entre uma música e outra, tinha momentos de silêncio e a gente, assim, eu me agarrava a esses momentos de silêncio com desespero, assim, tipo, ai, por favor, deixa eu quietinho aqui. Mas essa segunda vez foi muito legal, porque eu fiz sadhana do começo ao fim, então eu tava aqui eu tava no lugar que eu fiz com o meu asana, com, né, minhas coisas para fazer meditação. Teve uma hora, inclusive, que eu fiquei, quem podia olhar de longe devia achar que eu tava querendo imitar o Milarepa, que eu tava apoiado no meu danda de fazer Japamala, e eu tava assim, e eu fiquei muito tempo assim, no processo ali, tanto de miração quanto de contemplação. Olha, atravessei todos os processos de visualização sobre as minhas questões psicológicas, tive visualizações muito bonitas, tive estados de consciência muito sublimes, estados de felicidade muito potentes. Foi muito legal, mesmo. Foi assim, foi muito bonita a experiência. Olha, foi muito especial. Foi no dia antes do meu aniversário, então foi muito legal, assim, a coisa toda. Eu honrei muito a medicina da floresta e foi interessante porque teve uns momentos, e agora vocês vão ver um Guilherme falando de fenômenos como nunca nesse canal, né? Teve uns momentos em que eu fui transportado para uma comunicação, e eu não sei se isso era só minha mente, pode ser, tá? Mas eu falei com uma galera diferente ali. Eu chamei que era o povo sapo. Foi interessante porque eu contemplava vida, morte, vida, morte, vida, morte, as coisas apodrecendo, as coisas decaindo, sabe, o trabalho das coisas se deteriorando para renascer no novo. E eu pensei, nossa, é daqui que as religiões nasceram. É desse lugar de contemplação sem medo das coisas que nos fazem ter temor. Nesse contexto, eu tive esse contato com essa coisa muito primitiva, muito ancestral. Eu não vi pessoas, gente, era uma coisa mais antiga do que ver pessoas, do que se comunicar assim verbalmente. Era uma coisa, sei lá, galera esotérica vai falar que eu falei com elementais, mas eu prefiro não dar nomes para isso, mas eu tive um contato com uma coisa muito, muito, muito antiga. Talvez, né, pensando em analogias científicas, alguma coisa da nossa ancestralidade circunscrita no nosso DNA, sei lá. Foi uma parada muito diferente, que teria dado pavor em alguém que não estivesse estudando e praticando nas vias místicas sob a tutela dos mestres. Assim, eu vou te falar, eu tô dizendo que a minha experiência foi maravilhosa porque eu conheço as práticas de mão esquerda, eu conheço as práticas que fazem a gente contemplar a impermanência, eu já pratiquei lá nos crematórios, acho que eu já contei essa história pra vocês. Já contei aqui no canal?
que eu não posso ensinar coisas que eu não sei, que o menino entrou em pânico? Se eu não contei, conta aqui nos comentários. Eu conto outro dia. Enfim, já fiz prática nos crematórios da Índia. Sempre que eu vou pra lá, fico fazendo prática à noite nos crematórios, no meio dos cadáveres. Então, o lado sombrio das coisas não me apavora, faz parte da totalidade una. Mas se a pessoa tivesse entrado ali nesse tipo de experiência sem treinamento, a pessoa pira. Isso é uma outra coisa sobre a ayahuasca que eu percebi. Como tudo é forma-pensamento, a sua mente vai borbulhar coisas numa velocidade inacreditável. E qualquer coisa que você nutra, sei lá, você vai regar um pensamentozinho, é igual na nossa vida comum, né? Surge um pensamento, você dá força pra ele, ele vai se aumentando. Na ayahuasca, meu filho, isso vai aumentar 100 vezes mais. Assim, se é um pensamento triste, ele vai virar uma catástrofe. Se é um pensamento feliz, ele vai virar um estado de êxtase. Meu conselho de quem tá de fora, de que não é da tradição, observa como quem observa um filme. Não participa disso, não toma parte dessas coisas, porque senão você é engolfado por elas. Enfim, nas 2 vezes eu não vomitei nem tive diarreia, como a galera fala que costuma ter. Eu suponho que seja porque eu fiz as preparações certas. E eu diria que é um caminho muito bonito, muito transformador. Eu conheço gente que se curou, assim, tem gente na minha família que mudou de vida, assim, de um estado de fragmentação, de vício em tóxicos, de perda de vontade de viver. A pessoa descobriu uma dessas religiões da floresta e mudou para melhor assim mesmo. Mas tem os lados, tem os seus custos, porque veja, enfrentar-se, olhar para si mesmo nesse espelho da consciência não é simples. Nesse sentido, é a mesma coisa que eu digo para quem quer receber sadhanas mais complexas no Tantra, na Kriya Yoga. Se você não está disposto a se enfrentar, não faça, porque vai ser ruim. E sendo conduzido pelas pessoas certas, e você sabendo conduzir seu aparato interno, Antakarana, é muito legal. Eu posso te falar outra coisa também. Sobre a maneira, esse tipo de substância não te leva ao Samadhi. Mesmo. Você pode ir para o Samadhi pelo auxílio e enlevo dessas substâncias, mas o Samadhi mesmo, o que fica, o que transforma a consciência, ele é mantido por aqueles que sabem sustentar, fixar esses estados. Porque vislumbrar estados de enlevo é uma coisa, mantê-los e transportá-los para a sua vida diária é outra bem diferente. Eu diria que, se você está afim de fazer experiência com a ayahuasca, ou se você faz parte dessas tradições, que você cuide para que respeite os preceitos, respeite essa religião, e entenda que isso não é de longe para todo mundo. Não é. Eu não acho que é uma coisa que qualquer pessoa possa tomar. Eu acho que a pessoa precisa estar preparada, texto precisa de contexto, e que as pessoas precisam ter responsabilidade, mas que é um caminho lindo, e que, de alguma forma, eu imagino que os povos da floresta receberam esse conhecimento de uma fonte sagrada, isso eu não tenho dúvida. E eu sou muito, muito, muito grato pelas 2 pessoas que me conduziram para essa experiência e que fazem um trabalho muito responsável, mas não me peçam para indicar, tá? Eu não vou indicar ninguém aqui, esse canal não tem essa proposta. Eu fui ter essa experiência, entre outras coisas, porque vocês me pediram tanto, tá? Então eu vou dizer o que eu acho. Não há nada ali que eu não tenha encontrado nas experiências mais sublimes de meditação, mesmo. A coisa é, tirando a dissipação das dores físicas, na experiência meditativa eu tinha muito mais autonomia e lucidez sobre a experiência prístina e luminosa do que na ayahuasca. Mas olha, tudo que eu tive de coisa sublime, maravilhosa ali, eu tive nos meus pequeninos estadinhos de samadinho de um sadaquinho, tá? Guilherme, você entra em samadhi. A gente pode classificar isso um outro dia, mas em termos do Yoga Sutra, qualquer estado de enlevo que anula a mente discursiva é samadhi. Daí dizer que esse é o Nirvikalpa Samadhi, que o Yogananda descreve e tal, essa é outra história. Tá bom? Acho que deu por hoje, né, Matheus? Tá bom? Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal.
Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.